Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 75. Medo e fuga. Subíamos continuamente, sem movimento perceptível. Abaixo de nós estendia-se um vasto mar de nuvens brancas e ofuscantes, ondas e mais ondas, até onde a vista alcançava. Pareciam tão extraordinariamente sólidas e fascinantes. Ocasionalmente, quando subíamos mais, descrevendo um amplo círculo, avistavam-se fendas naquela espuma brilhante e, lá embaixo, muito longe, a terra coberta de verdura. Acima de nós, o céu claro e azul do inverno, veludoso e imensurável. Uma maciça cadeia de montanhas cobertas de neve estendia-se do norte para o sul, faiscando ao sol. Estas montanhas alcançavam altitudes superiores a 14.000 pés, mas nós nos tínhamos elevado acima delas e continuávamos a subir. Era uma série de picos com que já estávamos familiarizados e que pareciam tão próximos e serenos. Os picos mais altos estavam ao norte, e nós, tendo alcançado a altura necessária de 20.000 pés, disparamos para o sul. O passageiro do assento vizinho era muito conversador. Não estava familiarizado com aquelas montanhas e tinha estado a cochilar durante a subida, mas agora estava desperto e ansioso por uma palestra. Evidenciou-se estar fazendo uma viagem de negócios pela primeira vez. Parecia ter muitos interesses e falava sobre eles com proficiência. Sobrevoávamos agora o mar, escuro e distante, e alguns pontinhos, aqui e ali, indicavam a presença de navios. Não se notava o menor tremor das asas e passávamos sobre cidades iluminadas, uma após outra, ao longo da costa. Disse ele quanto era difícil não ter medo, não de uma aterragem forçada, mas de todos os acidentes da vida. Era casado e tinha filhos, e o medo estava sempre presente. Medo, não só do futuro, mas de tudo em geral. Era um medo sem objeto especial, e embora fosse um homem bem-sucedido, o seu medo lhe estava tornando a vida triste e penosa. Sempre tivera certas apreensões, mas agora a coisa se tinha tornado extremamente persistente, e seus sonhos eram assustadores. Sua esposa tinha conhecimento desses temores, mas ignorava a sua gravidade. O medo só pode existir em relação com alguma coisa. Como abstração, o medo é mera palavra, e a palavra não é o medo real. Sabeis, especificamente, de que tendes medo? Não consegui nunca precisá-lo, e meus sonhos também são muito vagos, mas, passando através de todos eles, como um fio, lá está o medo. Já conversei com amigos e médicos a este respeito, mas uns riram-se do caso e outros pouco me puderam ajudar. Eles sempre se me têm esquivado e preciso ficar livre dessa coisa horrível. Desejais realmente ficar livre ou isto é apenas uma frase? O meu tom pode parecer despreocupado, mas eu daria muito para ficar livre deste medo. Não sou pessoa particularmente religiosa, mas, o que é um fato bastante estranho, tenho até rezado para que ele seja afastado de mim. Quando estou todo absorvido no meu trabalho ou num jogo, ele está, muitas vezes, ausente, mas, como um monstro, está sempre à espreita, e logo somos de novo companheiros. Estás com este medo agora? Estás cônscio neste instante da presença dele? Vosso medo é consciente ou oculto? Posso sentir-lhe a presença, mas não sei se ele é consciente ou inconsciente. Vós o sentis como uma coisa que está distante ou próxima, não no espaço, mas como sentimento? Quando estou consciente dele, parece-me muito próximo. Mas que tem isto com o caso?
O medo só pode vir à existência em relação com alguma coisa. Esta coisa pode ser vossa família, vossa ocupação, vossas preocupações com o futuro, a morte. Tendes medo da morte? Acho que não, se bem deseje uma morte rápida e não lenta. Não creio que seja minha família, nem minha ocupação a causa desta ansiedade. Deve ser então alguma coisa mais profunda do que as relações superficiais o que está causando este medo. Eu vô-lo poderia mostrar, mas se puderdes descobri-lo por vós mesmo, isso terá significação muito maior. Por que não tendes medo das relações superficiais? Minha mulher e eu nos amamos. Ela não olharia para outro homem nem em pensamento, e eu não me sinto atraído por outras mulheres. Nós nos completamos um ao outro. Os filhos causam ansiedade, mas fazemos por eles o que é possível fazer. Entretanto, com esta desordem econômica que vai pelo mundo, não podemos dar-lhes segurança financeira e eles terão de arranjar-se como melhor puderem. Meu emprego é bastante seguro, mas há o medo natural de que alguma coisa aconteça à minha mulher. Vê-se que estáis bem seguro quanto às vossas relações mais profundas. Por que tão seguro? Não sei, mas estou. A gente tende a achar que certas coisas são garantidas. Não é este o ponto que interessa. Vamos investigá-lo? Que vos faz tão seguro a respeito de vossas relações íntimas? Quando dizeis que vós e vossa esposa vos completais mutuamente, que quereis dizer? Encontramos felicidade um no outro, companheirismo, compreensão, etc. Num sentido mais profundo, dependemos um do outro. Seria um golpe tremendo se alguma coisa acontecesse a qualquer de nós dois. Neste sentido, somos dependentes. Que entendeis por dependente? Entendeis que, sem ela, vos sentiríeis perdido, completamente só, não é isso? Ela sentiria a mesma coisa, portanto sois mutuamente dependentes. Mas que mal há nisso? Não estamos condenando nem julgando, apenas investigando. Estais bem certo de que desejais examinar esta questão? Perfeitamente certo? Bem, então continuemos. Sem vossa esposa, estaríeis sozinho, perdido, no sentido mais profundo. Ela, portanto, é essencial para vós, não é? Dependeis dela para a vossa felicidade, e esta dependência é chamada amor. Tendes medo de vos verdes só. Ela está sempre à mão para encobrir a vossa solidão, assim como vós encobris a dela. O fato, porém, continua a existir, não é verdade? Servimos-nos uns dos outros para encobrir a solidão. Fugimos dela por inúmeras maneiras e diferentes formas de relação, e cada uma destas relações se torna uma dependência. Ouço o rádio, pois a música me faz feliz. Leva-me para longe de mim mesmo. Os livros e o saber representam também um meio muito conveniente de fuga de mim mesmo. E de todas estas coisas dependemos. Por que não devo fugir de mim mesmo? Não tenho nada de que me orgulhar, e identificando-me com minha mulher, que é muito melhor do que eu, fujo de mim mesmo. Naturalmente, a grande maioria das pessoas vivem a fugir de si mesmas, mas, pelo fugirdes de vós mesmo, vos tornastes dependente. A dependência se torna mais forte e as fugas mais essenciais, em proporção com o medo do que é. A esposa, o livro, o rádio adquirem extraordinária importância. As fugas se tornam da mais alta significação, do mais alto valor. Por que me sirvo de minha mulher como meio de fugir de mim mesmo? Estou-lhe apegado. Tenho de possuí-la. Não posso perdê-la, e ela gosta de ser possuída, porque também se está servindo de mim. É uma necessidade comum de fuga, e mutuamente nos servimos um do outro. Esta utilização é chamada amor.
Não gostais do que sois, e por isso fugis de vós mesmo, do que é. Isto está bastante claro. Estou percebendo alguma coisa no que dizeis. É sensato. Mas por que foge uma pessoa? De que foge? De sua própria solidão, seu próprio vazio, daquilo que é. Se fugirdes do que é, sem o verdes, é bem evidente que não o compreendereis. Portanto, em primeiro lugar, deveis parar, deixar de fugir, pois só então podereis observar a vós mesmo, tal como sois. Mas não podeis observar o que é se estáis sempre a criticá-lo, se gostais ou não gostais dele. Vós o chamais solidão e fugis dele, e a própria fuga ao que é medo. Tendes medo dessa solidão, desse vazio, e a dependência é o manto com que o cobris. O medo, portanto, é constante. Será constante enquanto estiverdes a fugir do que é. Estar completamente identificado com uma coisa, uma pessoa ou uma ideia não é uma garantia de fuga definitiva, porque, no fundo, está sempre o medo. Ele se manifesta em sonhos, quando há uma interrupção da identificação, e sempre há interrupções da identificação, a menos que a pessoa seja desequilibrada. Meu medo, por conseguinte, vem de minha própria vacuidade, minha insuficiência. Estou percebendo isto muito bem, e é verdadeiro. Mas que devo fazer a este respeito? Nada podeis fazer a este respeito. Tudo o que fizerdes será sempre uma atividade de fuga. Esta é a coisa mais essencial. Cumpre compreendê-la. Podereis ver então que não sois diferente ou separado daquela vacuidade. Sois aquela insuficiência. O observador é o vazio observado. Depois, se fordes mais longe, não lhe dareis mais o nome de solidão. Cessou a verbalização, e se fordes mais além, o que é um tanto difícil, a coisa conhecida como solidão não existirá mais. Ocorrerá o completo desaparecimento da solidão, do vazio, do pensador, do pensamento. Só isto põe fim ao medo. Que é então o amor? O amor não é identificação, não é pensamento a respeito do amor. Não se pensa a respeito do amor quando ele existe. Só se pensa a seu respeito quando está ausente, quando há uma distância entre vós e o objeto do vosso amor. Quando há comunhão direta, não há pensamento, nem imagem, nem ressurreição da lembrança. Somente ao interromper-se a comunhão, num nível qualquer, o processo do pensamento, da imaginação, começa a funcionar. O amor não é coisa da mente. A mente gera a fumaça do ciúme, da posse, da saudade, da evocação do passado, da ansiedade pelo amanhã, da tristeza e da preocupação. E esta fumaça sufoca a chama, infalivelmente. Quando não existe fumaça, existe a chama. As duas coisas não podem existir juntas. A ideia de que elas existem juntas não passa de um desejo. Desejo é projeção do pensamento. E pensamento não é amor.